Cesta básica nacional. Taxas sobre Olá, está começando mais um episódio da websérie Descomplicando o Tributês. Nesta temporada nós estamos falando sobre a reforma tributária e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, também que faz parte aí desta reforma. É um fundo que vai tratar sobre distribuição de recursos entre estados, municípios e também o que isso interfere no Pacto Federativo. Quem vai falar comigo hoje sobre esse assunto, já está aqui no estúdio conosco, é o deputado estadual Pepe Vargas. Bem-vindo, deputado, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer debater esse assunto que é muito importante para a nossa população, né? Tá certo, deputado. E a gente agradece muito a sua disponibilidade, né, de vir aqui no nosso estúdio, porque a ideia é tentar descomplicar um pouquinho essa linguagem de tributos, né, para que a população, de uma forma geral, consiga se interessar um pouco mais. A gente acha importante, né, que a população se interesse por este assunto, exatamente porque o tema ele influencia na vida de todos nós, né? A gente já tem falado aqui no nosso programa, por exemplo, a questão do cashback, que aqui no Rio Grande do Sul é conhecido como Devolve ICMS, e o Devolve ICMS, inclusive, foi a inspiração para o cashback. Isso é um retorno direto para o bolso das pessoas assim de menor renda. Mas tem outros pontos também que são muito importantes e a gente tenta trazer aqui o tema de um pouquinho de forma mais descontraída e tentar, né, tornar menos complexo ou destrinchar um pouquinho essa complexidade. Por isso, participação sua, né, que conhece bem o assunto e já vivenciou isso, tanto agora do ponto de vista de um parlamentar da Assembleia Legislativa, quanto também como ter sido prefeito de uma importante cidade aqui do Rio Grande do Sul, que conhece bem esse assunto. Nós temos algumas questões, deputado, que são encaminhadas preparadas pela nossa produção, e eu procuro me ater às questões para a gente fazer uma forma mais concisa aqui o nosso programa, para não nos adiantar muito, né, no tempo aqui, porque a gente sabe que o tempo é precioso de todos, inclusive de quem nos assiste, principalmente. Primeira pergunta, então, deputado, qual é a sua opinião sobre o Fundo de Desenvolvimento, né? E se o senhor concorda que a criação desse fundo, concorda com a criação do fundo, achei ele importante, e se poderia explicar qual a razão de existência desse fundo, por que criaram ele? Bom, sem sombra de dúvidas, eu concordo com a existência de um fundo de desenvolvimento regional, né? Digamos assim, teoricamente, ele viria com a seguinte função. Na medida em que a gente sai de um modelo que tem o ICMS, digamos, como um tributo, e vai para o imposto sobre bens e serviços, a guerra fiscal termina. Então, as vantagens locacionais de um empreendimento, por receber um benefício tributário, uma redução de carga tributária para se instalar em determinada região do país, deixa de existir. Isso é positivo, fim da guerra fiscal. É lógico que isso não vai acontecer no curto espaço de tempo, tem uma longa transição, etc, etc. Mas a ideia em si de ter uma tributação que seja uniforme nacionalmente, um imposto sobre bens e serviços, que é cobrado no destino onde o bem ou o serviço é comercializado, digamos assim, e não mais na origem, então é uma tributação sobre o consumo e não sobre a produção, ele retira os efeitos de uma guerra fiscal. Isso é positivo, a meu ver. Perfeito. E no momento que cria um fundo de desenvolvimento regional, ele permite que os estados utilizem esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para a promoção do desenvolvimento, para atração de investimentos, para vantagens comparativas, para que empreendimentos se instalem nos seus territórios, gerando emprego, gerando renda, não exatamente tributação, porque a tributação vai ser onde os bens serão consumidos.
Então, a ideia de um fundo de desenvolvimento regional ela é positiva. Nós já tivemos experiências de fundo de desenvolvimento regional, mas de forma distinta do que está sendo discutido agora. Né? Então, eu creio que é uma proposta bastante razoável. Tá certo. Podemos discutir se ela está desenhada da forma mais adequada, como tudo nessa reforma. Não é ainda o ideal, mas é o que é possível. Né? Já é um avanço. Já é um avanço, sem sombra de dúvidas. Ótimo. Em relação aos critérios, deputado, estou com um texto aqui, né, que saiu do Senado, né, ele fala dos critérios para essa distribuição, né, desse fundo. Deixa eu ver se eu encontro aqui direitinho. Ó, uma delas em relação à população do Estado, ou do Distrito Federal, no caso, com peso de 30% sobre o cálculo. Né? O outro item seria o coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos. Basicamente são esses dois. O senhor acha que estão adequados também, esses dois critérios para a distribuição dos valores arrecadados por esse fundo? É o critério, a proposta que é do Senado pega o critério populacional e o segundo critério... É o quociente de participação dos estados e municípios. Isso. Que já existe. Então, eu acho que o critério populacional ele é correto, né? Porque ele leva em consideração, efetivamente, se tem um determinado valor no fundo, né? Se você cria só um critério, dá muito peso para a participação, tu promove, de certa forma, uma situação em que o per capita ele fica muito distorcido. Então, quando tu leva em consideração a população, tu também está levando em consideração que esse ente federado ele tem uma determinada população para atender. O que é a finalidade de um tributo? Por que os estados, falando de forma genérica, né, o estado enquanto um ente, por que ele cobra tributos? Ele cobra tributos para prestar serviço à população, para fazer infraestrutura, para garantir segurança, saúde, educação, etc, etc. Essa é a finalidade de um tributo. Né? Bom, um estado que é mais populoso, ele tem mais serviços a prestar. Então, no momento que você cria critérios que levem em consideração o tamanho da população, tu está também conferindo mais equidade na distribuição de recursos. Quando você leva... Se nós pegarmos a distribuição dos recursos do ICMS hoje em dia, ele leva muito em consideração o valor adicionado. Né? Então, um município que adiciona mais valor, que tem mais produção, ele tem mais retorno de ICMS. Né? 75% é pelo valor adicionado. Mas isso gera distorções. Às vezes, tem municípios populosos que acabam recebendo menos recursos do seu índice de participação. E municípios menos populosos, às vezes, que têm eventualmente uma planta industrial forte instalada lá, ganham muito mais recursos proporcionalmente à população que tem. Então, isso gera distorções e gera iniquidades, de certa forma. Então, eu acho que o critério populacional, eu particularmente sempre sou mais favorável ao critério populacional do que critérios que levem em consideração a participação na produção. Tá certo. Levando em conta, né, que esse critério, então, é 30%. Então, ele corrige um pouco e talvez sirva até como um teste, né, para ver como isso vai acontecer, porque, por enquanto, é teoria. Né? Eu costumo dizer o seguinte, bom, ainda não está aprovado, ainda tem que sair do Senado, vai voltar para a Câmara. Mas eu acho que a tendência é a Câmara manter, né? Eu costumo dizer o seguinte, toda lei, quando ela é sancionada, ela já nasce velha. Né? Porque ela está sancionada, já começa a se fazer uma avaliação, né? E já começa a surgir ideias para aperfeiçoamento. Certo. Eu tenho dúvida que não será diferente em relação a essa proposta, até pela complexidade que ela tem. Embora a gente tenha aí um período de transição bastante longo, né, na implantação dessa reforma tributária, que é só sobre o consumo. Nós não estamos tratando aqui de tributação sobre renda, sobre patrimônios, né, que é uma outra etapa parte, que virá. Né? Importante, né? Importantíssima, porque esta, a rigor, ela mantém, né, um perfil tributário, por mais aperfeiçoamento que esteja sendo feito, evidente que a ideia de um imposto sobre valor adicionado, mesmo que dual, né, uma parte da União, um tributo como a contribuição sobre bens e serviços, que é da União, o imposto sobre bens e serviços, que é dos estados e dos municípios, ajuda, porque reduz cumulatividade, uma série de questões, dá mais competitividade para a indústria, muito bom, principalmente, enfim, ele é positivo, mas, de certa forma, a tributação sobre o consumo, ela continua tendo um caráter regressivo, né?
é porque ela cobra o cidadão que vai pagar o tributo, o cidadão que tem mais renda, ele paga o mesmo tributo que o cidadão que tem menos renda. Perfeito. Né? Então toda a tributação sobre o consumo, ela continua tendo algum caráter de regressividade. Ela taxa mais quem ganha menos e menos quem ganha mais. Para resolver isso, nós precisaremos de uma reforma que trate a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, que aí sim, ela não é regressiva, ela pode ser progressiva e pode dar mais equidade na questão tributária. Né? Mas nós estamos tratando agora fundamentalmente de uma reforma sobre o consumo. Tá certo. Ainda que tenha algumas, talvez, correções, né? A gente já tratou aqui em outros episódios, já falamos sobre essas questões de progressividade, regressividade, então quem nos acompanha aqui na websérie já está um pouco acostumado já com esses termos, quem não conhecia, né, já começou a conhecer. E traz algumas coisas como, por exemplo, a taxação sobre aeronaves, jatinhos e iates, né, que antes não eram taxados. Né, quem tinha um Fiat Uno, um carrinho simples, pagava o imposto sobre o veículo. Agora, quem tinha um helicóptero ou um jatinho, né, não pagava nada. Então, talvez algumas pequenas correções também ela acabe trazendo. E a outra questão também, deputado, que sobre o valor, né, esses 45 bilhões que vão começar a chegar de forma progressiva também, como o senhor já comentou aqui, 45 bilhões, talvez até 60 bilhões mais para frente, num prazo muito longo, esse valor pode ser suficiente, principalmente, vamos supor assim, o caso que o senhor conhece mais aqui no Rio Grande do Sul, ou ainda também é uma especulação meio por cima? Eu acho que esse valor foi um valor possível, né, para fazer um processo de transição de uma tributo. Bom, nós temos hoje 27 legislações de ICMS, mais de 5 mil municípios, cada um com a sua legislação sobre o ISS, Imposto sobre Serviço. Então, tu substitui isso por um tributo só, que é o o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso é complexo para fazer essa transição. Então, eu digo assim, eu acho que esse valor que se está se aportando é o valor possível, né, dentro de uma negociação complexa entre 27 estados da federação. Né, ele pode ser insuficiente, mas é o valor possível. Né, sem dúvida, se pudesse se alocar mais recursos, seria melhor. Mas é o valor possível. Né? Então, em tudo nessa reforma, a gente tem que ver o que é o ganho final. O ganho final, eu creio que é muito positivo, na medida que simplifica a tributação, reduz os custos para quem vai pagar o tributo, na medida que tem menos complicações, obrigações acessórias, etc. Né? Fica mais fácil para o cidadão também saber o que ele está pagando de tributo. Transparência. Né? Tem mais transparência, mas tem essas complexidades de fazer a distribuição desse bolo, né? Então, o que o Fundo de Desenvolvimento tenta fazer? Ele tenta criar um bolo e distribuir ele, né? Então, pode não ser o valor necessário, mas é o valor possível nesse momento. E tudo pode ser reavaliado, né? E a próxima pergunta, deputado, que a nossa produção colocou, tem a ver exatamente com a questão da transparência. O senhor acha que os mecanismos propostos, ou que virão a ser propostos de controle desses recursos, eles serão bem acessíveis para estados e principalmente para os municípios? Bom, nós teremos instâncias, né, que vão fazer a gestão e a administração desses novos tributos, né? Era o Conselho Federativo, que, se eu não me engano, no Senado agora mudou para outro nome, Conselho Gestor. Conselho Gestor. Né? Houve, de certa forma, também... Comitê Gestor. Né? Comitê Gestor, desculpe, Comitê Gestor. Era o Comitê Federativo e passa a ser Comitê Gestor. Era Conselho e passa a ser Comitê. Isso. Houve, de certa forma, uma redução, digamos assim, de um poder mais centralizado dessa questão. Eu acho que ali, nesse comitê, vai ter um conjunto de discussões que, com o passar do tempo, vão permitir que haja uma transparência maior. Né? Eu me lembro que, quando teve a discussão do Simples, né, havia um receio muito grande por parte de estados e municípios que o Simples poderia trazer perdas de arrecadação para estados e municípios. Né? E o Simples já foi, eu falo do Super Simples lá em 2006, né? Primeiro teve a emenda constitucional em 2003, que permitiu que a União lançasse o tributo que seria, a rigor, competência de estados e municípios.
Então a União arrecada e depois faz a redistribuição. Né? Então havia muito temor. Eu acho que o tempo mostrou que com o advento das tecnologias de informação, com um conjunto de questões, né, os fiscos passaram a ter mais capacidade de ter transparência e ter controle sobre essas questões. E o Super Simples foi talvez uma grande escola para isso. Né? De ter um tributo que é recolhido nacionalmente, que unificou até 8 tributos, sendo 1 estadual, 1 municipal e 6 federais, uma alíquota única, uma guia de recolhimento única, uma grande simplificação, uma grande redução de carga para o micro, para o pequeno empreendedor. Né? Então, e deu segurança para que não houvesse, para que houvesse transparência na redistribuição desses recursos. Então, eu sou daqueles que acho que, pela competência que nós temos, né, se a gente for ver as equipes dos fiscos estaduais, são muito competentes. Nós temos um corpo técnico com muito conhecimento, com muita capacidade funcional, com muita inteligência, Começa que já são categorias que disputam um concurso público muito concorrido. Sim. Né? Então, são pessoas com muita capacidade. Então, acho que os fiscos estaduais, e mesmo se a gente pegar os grandes municípios, quando a gente trata dos fiscos municipais, as capitais, os municípios de porte médio por esse Brasil afora, também têm muita capacidade e competência ali nas equipes do fisco. Então, acho que essa inteligência acumulada, vamos dizer assim, desse corpo técnico muito capacitado, acho que também faz com que a transparência, para que estados, municípios tenham transparência na gestão e na administração desses novos tributos que estão sendo criados, eu acho que isso vai se dar com muita efetividade. Eu não tenho receio, digamos assim, de que haja pouca transparência na alocação e na distribuição dos recursos. Eu acho que o grande desafio é a transparência para a população. Perfeito. Para a gente conseguir envolver mais a população nessa discussão da administração tributária. Perfeito. O que é importante, né, deputado? E esse é um dos objetivos aqui da nossa websérie. Inclusive, agora a gente vai convidar para entrar aqui no estúdio com a gente o presidente do Sindifisco RS, que é o auditor fiscal Altemir Feltrin, que está chegando aqui no estúdio. Então, eu vou convidar ele vai fazer parte do programa aqui com a gente. Bom, então já está conosco aqui no estúdio o presidente do Sindifisco. Feltrin, bem-vindo. Obrigado, Everton. Uma alegria poder participar de mais essa interlocução, né? Descomplicando a tributeza aqui, com a alegria da participação também do deputado Pepe Vargas. A gente fica muito orgulhoso de poder participar desses diálogos que certamente vão construir um entendimento melhor sobre essas questões que afetam de forma muito impactante, né, a vida de todos nós, a vida da sociedade, porque a sociedade não existe sem tributo, a gente não tem serviço público, a gente não tem nada que possa praticamente existir sem o tributo, embora o tributo seja uma coisa que tecnicamente ele acaba sendo uma imposição na vida do cidadão, né? Mas ao mesmo tempo que é uma imposição, é também a única maneira que os governos têm de ter um retorno em serviço público para a população, especialmente a população mais carente, que é a que mais necessita do serviço público. Perfeito. Antes de eu voltar aqui no assunto que o deputado estava falando antes, eu queria falasse em tributos, né, Feltrin? Eu queria saber da opinião de você. Assim, eu estava pensando ontem de noite, quando eu estava preparando o programa de hoje, na verdade, eu pensei assim, não, na verdade a gente não paga tributo, a gente paga serviço. Quando nós pagamos algum imposto ou um tributo, a gente está pagando o serviço que aquele imposto vai gerar, não? Você não acha isso? Tem uma lógica, porque a sociedade organizada ela só existe com recursos, né? Não se pode pensar no cidadão comum tentando organizar a sua vida de uma forma individual e alheio às outras circunstâncias da comunidade, né? E será que cada um de nós poderia, em algum momento, pensar em produzir as estradas para circularmos com os nossos automóveis, em manter um hospital para assistência da nossa família, em ter segurança pública para poder circular com tranquilidade
pelas cidades e, enfim, pela área rural, por todo o país, né, e pelo estado, pelos municípios? É claro que não. Não há condição alguma do cidadão individualmente fazer uma espécie de um conta corrente e organizar a sua vida em cima do tributo que ele paga. Isso só existe com efetivamente a construção da coletividade, um esforço coletivo, um condomínio, um grande condomínio, que é esse mundo onde nós vivemos, onde todos têm que contribuir com um pouco. O grande problema é a gente ser justo e fazer com que quem pode mais contribua mais. Aí sim a gente vai ter a tão sonhada justiça fiscal, onde aquele que tem mais condições de contribuir vai participar com um pouco mais, e o cidadão que efetivamente tem uma condição econômico-financeira mais inferiorizada pelas mais inúmeras circunstâncias, né? E a gente sabe que a gente tem no país muitas dificuldades em questão de oportunidade, de educação, questão de moradia, enfim, inúmeros problemas sociais a serem resolvidos, mas esse cidadão precisa muito mais da participação do Estado. E essa participação do Estado só se dá com recursos. E esses recursos vêm do tributo que todos nós pagamos na nossa vida, querendo ou não, né? É uma condição inerente à vida em sociedade. Perfeito. Senhor deputado, o que o senhor acha? A palavra tributo, as palavras tributo, imposto, elas ganharam até um tom meio, parece pejorativo, né? Parece uma coisa muito pesada. Mas, no fundo, a gente pode abrir mão dessa participação como no condomínio mesmo, como usou o Feltrin aqui o exemplo. Quem mora em condomínio precisa contribuir para que tenha os serviços que a gente tem lá no nosso condomínio. Não, sem dúvidas, eu concordo com a avaliação que o Feltrin faz. Porque, assim, é comum a gente ouvir, às vezes, alguém dizer: não, mas eu não uso a escola pública, eu não uso o SUS. Não, como assim não uso o SUS? Agora a gente teve aí, durante a pandemia, todo mundo se vacinando. Quem é que pagou as vacinas? Foi o SUS. Mas fora da pandemia, as pessoas também têm um Programa Nacional de Imunização, que leva os seus filhos para fazer imunização, se imunizaram quando eram crianças de várias doenças infecto-contagiosas. Foi o SUS que pagou. O cara tem um plano de saúde, mas aí quando ele tem, por exemplo, precisa de um transplante cardíaco, um transplante de rim, qualquer coisa, todo o sistema de transplantes do Brasil é pago pelo SUS. Então todo mundo, de certa forma, se beneficia do serviço. Mas tem um outro componente, quer dizer, no Estado moderno, o cidadão tem direitos de cidadania, mas ele também tem deveres de cidadania, né? Uhum. Então, pagar o tributo também é um dever de cidadania. A questão é que nós precisamos fazer o nosso sistema tributário ser mais justo e mais equânime. Ele ainda é injusto. Uhum. Né? Nós precisamos... O Brasil, ele tributa muito sobre consumo e pouco sobre patrimônio e renda. Se a gente pegar os países mais desenvolvidos, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, os países da OCDE, a gente vai ver que lá se tributa proporcionalmente mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Uhum, claro. Aqui no Brasil, infelizmente, as elites sempre resistiram muito a mudar esse perfil tributário indireto e regressivo. Né? Claro. Essa reforma que nós estamos discutindo agora, como a gente dizia antes, ela é sobre o consumo. Nós ainda precisamos discutir essa tributação sobre renda e patrimônio para que o nosso sistema tributário seja mais justo e mais equânime. Perfeito, o senhor tem trazido isso, já colocou aqui também no nosso programa, mas só para fechar a questão, por exemplo, do condomínio, o senhor me deu uma ideia. Lá no meu condomínio a gente tem um salãozinho de churrasqueira, né, tem um espaço para guardar as bikes, as bicicletas, e tem outras estruturas. Nem todo mundo usa tudo, mas todo mundo contribui da mesma forma, né, porque é um coletivo, é aquela sociedade daquele condomínio. E eu penso que nós, enquanto sociedade, num estado ou numa nação, a gente também precisa contribuir conjuntamente, né? E, claro, buscando essa progressividade que o senhor se referiu. E o que o Feltrin falou, a construção de estradas onde o cidadão transita, né? Vamos falar da segurança pública? Né? Quem é que tem condições de dizer que não precisa da segurança pública, que vai poder contratar um serviço de segurança particular? Né? Então, o condomínio é uma boa metáfora, digamos assim. É verdade. Feltrin, a gente falava antes, então, quando chegasse aqui, o deputado estava falando, respondendo uma pergunta, né, trazendo algumas considerações sobre que controle os estados e os municípios podem ter, que tu achas, principalmente aqui em relação ao estado, sobre essa distribuição desses valores do Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, que vai ser arrecadado, passar para os estados. Será que os fiscos vão ter essa possibilidade de fazer um controle adequado, como é atualmente, ou precisaria ter alguma mudança? Eu confio muito na qualificação,
na organização dos sistemas de estruturas das receitas públicas, né, das receitas dos estados, das receitas dos municípios, né, e aqui a gente tem que fazer um parêntese, né, e lembrar que não só em relação aos estados, a gente tem uma situação bastante heterogênea, a gente tem estados mais produtores, a gente tem estados que têm uma realidade completamente diferente. Se a gente for pensar em estados da região norte, que eram há pouco tempo territórios, né, que tem um número de municípios muito pequenos, uma economia menos pujante, né, e compararmos com estados, digamos assim, mais ricos, né, como São Paulo da vida, que vamos comentar, que é o estado com o maior potencial de todo o país, é claro que nos municípios essa diferença se acentua mais ainda. E agora o que a gente tem? A gente tem uma realidade onde a gente vai ter um imposto, né, o nosso futuro IBS, com competência tanto dos fiscos estaduais quanto dos fiscos municipais. Eu acredito que haverá necessidade de uma reorganização para que se possa organizar sem invasão de competência, sem disputas, né, de forma que possa se trabalhar. Isso vai ter que ser trabalhado de forma muito técnica na construção das leis complementares que virão após a aprovação da reforma, que, como muito bem lembrado pelo deputado Pepe, né, tratando agora do consumo, mas que a gente espera que num futuro breve também sejam abordadas essas questões relativas à tributação da renda e patrimônio, para que a gente possa efetivamente talvez colocar em prática coisas que já foram previstas lá na Constituição em 1988 como o imposto de grandes fortunas, e até hoje a gente não viu na prática isso se construir, se converter em realidade. Então, acho que isso é muito importante e a gente espera que dentro dessa espécie de reinvenção os fiscos possam efetivamente se organizar para que os estados não percam, né, nem arrecadação, nem autonomia. Isso é muito importante, né? Então, mas isso vai depender de uma construção futura que a gente conta aí com as organizações das receitas para tocar isso em frente. Perfeito. Eu tenho fugido um pouquinho, às vezes eu não me seguro e eu fujo um pouquinho das perguntas da produção, né? Daí depois eles me puxam as orelhas. Vou para a próxima aqui, deputado. Muitos críticos, principalmente os liberais próximos ao mercado, avaliam que esses recursos podem aumentar o déficit público. Do Fundo do Desenvolvimento Regional? Essa discussão do déficit público aqui no Brasil, ela sempre, a meu ver, respeitando opiniões em contrário, ela sempre vem de uma forma, a meu ver, distorcida, né? Veja bem, hoje nós temos uma dívida pública líquida que deve estar batendo aí uns 60 e poucos % do PIB. De um lado porque o PIB baixou e de outro porque também aumentou a dívida pública. Mas nós já tivemos situações há poucos anos atrás, menos de 10 anos atrás, essa dívida pública líquida estava em 34%, 36% do PIB. Quanto é que é a dívida pública líquida dos Estados Unidos? É mais de 100% do PIB deles, do Japão, mais de 100% do PIB, de todos os países europeus. Todos os estados nacionais têm algum nível de dívida pública e utilizam de instrumentos para gerenciar essa dívida pública, né? É evidente que o ideal é que a gente possa ter um equilíbrio fiscal mais adequado, né? Tu não gastar mais do que tu arrecada, né? Mas isso não acontece, estou falando de estados nacionais, isso não acontece a rigor em nenhum país do mundo hoje. Todos têm algum grau de dívida e vão administrando essa dívida. Porque o equilíbrio fiscal, o não déficit fiscal, ele tem que ser um fim a ser perseguido, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Às vezes, eu vejo que esse pessoal assim, de visão mais ultraliberal, do ultraliberalismo, a acerbação do liberalismo econômico, ele acaba prometendo remédios que, em vez de curar o paciente, acabam matando o paciente, né? Porque a austeridade fiscal não pode ser um fim em si mesmo. Se ela vai promover baixo crescimento econômico, se ela vai fazer com que serviços essenciais não sejam prestados à população, ela está errada. Aí tu tem que pensar num ajuste fiscal de período mais longo e não no curto prazo. Então, eu não vejo que o Fundo de Desenvolvimento Regional
vá causar um desequilíbrio fiscal no Brasil. Eu até acho que ele vai contribuir para ter mais equilíbrio fiscal, inclusive. Por quê? Porque se eu abro mão de um sistema tributário que me permite fazer guerra fiscal, toda guerra fiscal ela significa reduzir a arrecadação em favor de alguns. Alguns vão pagar menos porque vão receber um benefício fiscal para instalar uma empresa num determinado território, e isso faz com que o Estado arrecade menos no curto prazo, pode arrecadar mais lá na frente, né? Se eu abro mão de um sistema tributário que estimula a guerra fiscal em favor de um sistema tributário que onde a empresa está localizada para produzir não é mais importante para saber se o tributo vai chegar naquele lugar ou não, eu estou contribuindo para ter mais equilíbrio fiscal, a rigor, né? E, consequentemente, o Fundo de Desenvolvimento Regional, inclusive, dará mais transparência. Porque daí vai dizer, bom, tem aqui um Fundo de Desenvolvimento Regional, mas o Estado do Rio Grande do Sul vai receber tanto desse fundo, vai usar esse fundo para quê? Para tentar fazer... Ele pode usar esse recurso para fazer atratividade, dar vantagens comparativas para empresas que se instalem aqui, né? Outros estados vão fazer de outro jeito, e o cidadão vai saber melhor como é que é isso, porque hoje também o incentivo fiscal que está embutido na guerra fiscal, ele tem pouca transparência, pouquíssima transparência, a tal ponto que, inclusive, nem os deputados sabem a rigor quem está recebendo e quanto está recebendo de incentivo fiscal, porque é considerado, inclusive, que seria um sigilo fiscal, digamos assim, né? Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado não sabe quanto e quem está recebendo incentivo fiscal no Estado do Rio Grande do Sul. Não sabe. Então, eu acho que o Fundo de Desenvolvimento Regional vai dar mais transparência e até vai dar mais capacidade para a gente ter um equilíbrio fiscal mais adequado. A gente busca não ser muito técnico aqui, mas são só 3 itens do artigo, né, que institui esse fundo, e ele diz quais seriam a destinação, né? Vou ler rapidinho aqui, ó. O número item é para a realização, né, para estados e Distrito Federal, né, utilizarem para a realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura. O item 2, fomento a atividades produtivas com elevação potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras. E o 3º item, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. São esses 3 itens, depois vem os parágrafos, mas eu não vou ler aqui, mas acho que vai na linha que o senhor estava comentando. Pegando os 3 itens para fazer o Descomplicando o tributês aqui, vamos lá. A palavra o primeiro é item é para desenvolvimento de infraestrutura, né? Exatamente, obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura. Então vamos lá. O Rio Grande do Sul poderá pegar os recursos disso, por exemplo, para ampliar a sua linha de fibra ótica, por exemplo. Isso pode ser uma vantagem comparativa para atrair um investimento? Pode, se tu tem. Ou para tu investir na tua infraestrutura rodoviária ou ferroviária, digamos, ou de hidrovias, para fazer o escoamento da tua produção, reduzir o custo logístico das empresas, se tu faz investimentos dessa natureza. Pode, né? Ou tu pode para fazer subvenção econômica. Então vai ficar transparente lá no orçamento do Estado que o Estado está dando subvenção econômica para atrair, digamos, uma empresa que produza chips aqui no Rio Grande do Sul. Semicondutores, nós temos a Ceitec aqui agora que está sendo reestruturada, mas pode vir um empreendedor privado eventualmente querer fazer isso, né? Pode, mas vai ficar transparente que está dando essa subvenção. Não precisará dar uma redução de tributo do incentivo fiscal como é hoje, vai ficar mais transparente, talvez mais efetivo. E por fim, para investir em ciência e tecnologia, nós podemos estimular a pesquisa científica e tecnológica nas instituições de pesquisa que temos no estado do Rio Grande do Sul, as universidades comunitárias, as universidades públicas, né? Não temos mais a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, né? Como tivemos no passado, mas há estados que têm, né? E poderão, um estado como o nosso, que tem um papel importante na agropecuária, pode estimular, né? Utilizando esses recursos do fundo, pesquisas para o desenvolvimento desses setores, ou para qualquer outro, né? Então, acho que isso tudo dá mais transparência. E é isso que vai ser determinante no futuro para a atração de empresas. Se tem mercado, obviamente, se está próximo de mercados consumidores,
e se tem vantagens comparativas. E vai acabar com a guerra fiscal. Não é no curto prazo, mas vai acabar com a guerra fiscal. Eu acho muito mais vantajoso, mais transparente, inclusive. Maravilha, e cada estado pode escolher, né, a sua forma de fazer essas aplicações. Isso também é importante, que garante aqui, pelo menos no artigo, né, e essa PEC garante isso até agora. Só para a gente encerrando aqui, deputado, a PEC começa na Câmara, foi para o Senado, agora está novamente, quando nós gravamos aqui esse episódio, está novamente na Câmara. Ela encerra na Câmara? Encerra na Câmara. Encerra na Câmara. A não ser que a Câmara faça alguma mudança, né? Mas eu acho que não vai fazer. A tendência é votar, né? Eu acredito que, como até essa tramitação no Senado foi uma tramitação que não foi muito curta, né? Possivelmente já tenha se articulado politicamente de forma que não haja necessidade de votar, porque me parece que o governo deve ter interesse de aprovar o quanto antes a PEC, né? Então, a leitura que eu faço é que, em tese, não deverá retornar, né? Será uma surpresa se retornar, porque isso, obviamente, vai trazer um atraso no cronograma de aprovação. Tá certo. E caso tenha alguma alteração, a gente volta aqui e faz, né, traz as novidades aqui para você que está nos acompanhando, tá bom? Num novo episódio. Queria agradecer muito, Feltrinha, a tua participação. Obrigado. Veio na corrida, tinha outro compromisso, chegou a tempo de participar aqui com o deputado. Muito obrigado pela tua participação. E, deputado, também muito obrigado pela gentileza de vir aqui trazer o seu conhecimento, né, para o nosso público e colaborar com a gente nesse desafio de descomplicar o tributês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço para o Feltrin, para toda a equipe do Sindifisco. Né, parabéns pelo programa. Eu acho que essa questão de envolver o cidadão cada vez mais na compreensão da questão tributária é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Maravilha, só agradecer também a participação do deputado. É uma honra poder participar de mais esse episódio, Everton. E a gente está à disposição aí para construir e descomplicar sempre que possível. Tá certo. Então este episódio vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite e inscreva-se agora para receber as notificações dos próximos programas. É só apertar o sininho e não esqueça de deixar o seu like também aí para a gente subir no YouTube, né, nos aplicativos aí, e o pessoal ver mais esse conteúdo que a gente espera que ajude, né, a nossa população, principalmente, a conhecer um pouquinho mais desse assunto, que, como a gente já disse aqui, é um pouquinho complexo, até um pouco chato, mas ele é muito, muito importante para todos nós, tá bom? Obrigado, até mais. Cesta Básica Nacional.